Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E hoje eu saí do estúdio para ir até a casa de Alcides Mendes Botelho, ou seja, Dr. Cid Dentista. E que privilégio eu tive de bater um papo com esse homem sensacional, um apaixonado por Brasília de Minas. E eu confesso, essa entrevista não poderia faltar aqui no meu podcast. Grata honra fazer esse bate-papo com o Dr. Cid Dentista. Gratidão e homenagem a um homem que fez muito por Brasília de Minas e continua fazendo como um bom brasil-minense apaixonado por nossa Brasilinha. Olha, ele já foi vereador, isso mesmo, inclusive presidente da Câmara. Posso dizer que foi um dos primeiros dentistas aqui de Brasília de Minas e tem uma oratória espetacular, admirável. Dr. Cid Dentista aqui no podcast Os Notáveis. Vou agradecer aqui os meus apoiadores e, na sequência, você vai assistir essa belíssima entrevista com o Dr. Cid Dentista. Vou tirar antes aqui a palavra de Deus, como eu sempre faço, né? Nos versículos da Bíblia, tirei aqui. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem para falar para a gente aqui. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que maravilha, amém. Agradeço aqui a Drogaria Barbosa, é a Drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria com o melhor preço é na Drogaria Barbosa, na Coronel Sansão, ali ao lado da Prefeitura. WhatsApp 992079819. Drogaria Barbosa. Agradeço aqui Major Supermercados, 2 lojas em Montes Claros, hein? Isso, uma lá no bairro Morrinhos, na rua Cônigo Chaves, número 10, a outra lá no Alterosa, próximo ao Grande Maracanã, aqui em Brasília de Minas, no centro e no Alto Claro. Eu disse Major Supermercados, muito obrigado. Agradeço aqui, Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela, na rua João Antônio 549, aqui em Brasília de Minas, na rodovia 202 769. Esse WhatsApp telefone serve para ambas as lojas, 999555794. E Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, 1200, aqui em Brasília de Minas. Agradeço aqui, MG Telecom, 100% fibra ótica, instalação grátis e sem contrato de fidelidade, 998729866. MG Telecom é a internet aqui do podcast Os Notáveis. MG Telecom, Soma Estrutura para Eventos. Tudo que o seu evento precisa nós temos, inclusive lindas tendas de todos os formatos, de vários modelos, com preço super especial. E no pacote você já contrata também a dupla Alex e Rafael. 389-9822-5479. Soma Estrutura para Eventos. Centro Automotivo Grupo Taiobras. Trabalha para o conforto do seu carro. Isso mesmo, é a solução para o problema do seu carro. Olha, Josefina Palma, 451. Fone Zap 99929-3602 e 3231-1365. Osmar e toda a equipe aí do Centro Automotivo Grupo Taiobras, um abraço. Consertou o carro e na hora de abastecer, é claro, Posto Panorama, combustível com qualidade é no Posto Panorama, na Praça Newton Veloso, 148, Alto Claro. Posto Panorama é qualidade. Tem a marca exclusiva dos combustíveis Ali. Muito obrigado, Joãozinho, Jomar, um abraço, pessoal do Posto Panorama. Jova Som Sonorização, qualidade não se compara, se conquista. Esse tem história para contar. Jova Som Áudio Profissional, 389-9942-6822. Qualidade não se compara, se conquista. Eu disse Jova Som Sonorização. Gente, durante toda a entrevista, os meus patrocinadores vão estar sendo vinculados aí na tela. Muito obrigado então aos meus apoiadores e vamos então com esse podcast maravilhoso, Dr. Cid Dentista, agora. E hoje eu estou muito feliz porque ao meu lado está uma grande personalidade de Brasília de Minas, uma pessoa que escreveu muitas páginas na nossa história, na história da nossa querida Brasilinha. Dr. Alcides Mendes Botelho. Acertei, doutor? É isso mesmo. Mais conhecido como Cid, né? Cid aqui Dentista. Na cidade. Cid Dentista. Às vezes
Essa designação desse nome Cides me parece assim uma redução do nome, né? Alcides, então eu sou mais conhecido aqui. Em outras cidades, às vezes eu sou conhecido mesmo por Alcides. Mas aqui em Brasília de Minas, o meu nome o nome popular é o Cid Dentista. Ó, esse nome foi bem marcante na minha infância e eu vou aqui explicar por quê. Dr. Cid, assim como eu conheci desde de criança, eu já quero que desde o início, antes dele começar a contar a história da vida dele, parte da história, né? Eu quero aqui, doutor, dizer ao senhor que, de certa forma, essa entrevista aqui é uma homenagem que eu faço ao senhor por tudo que o senhor fez pela minha família, por tudo que o senhor fez por Brasília de Minas, em especial minha família, porque o meu pai é muito grato ao senhor e nós todos somos gratos pelo momento difícil em que meu pai estava passando naquele momento e o senhor nos acolheu ali na sua casa, ali no hotel. O senhor cedeu um espaço para o meu pai ter ali a lanchonete, né? E nós somos muito gratos pelo que o senhor fez por nós. Eu digo isso em especial à nossa família. E Brasília de Minas também é muito grata por tudo que o senhor fez. Afinal, aqui, pessoal, vocês vão ficar sabendo. Dr. Cid já foi vereador, presidente da Câmara, inclusive, e muitas outras coisas ele fez por nossa querida Brasília de Minas. Desde já, eu quero aqui no início, doutor, fazer esse agradecimento pelo que o senhor fez pela minha família, pelo meu pai, por mim, pelas minhas irmãs e pela minha mãe. Muito obrigado mesmo, viu? Eu recebo você com muita alegria, com muito prazer, você, seu filho que está aí do seu lado, contribuindo nesse trabalho seu, você dando esse exemplo de pai que desde cedo já mostra para seu filho os caminhos da vida. Eu agradeço você de coração as palavras que você acaba de referir sobre minha pessoa. E quanto ao meu relacionamento com seu pai, vem de muito tempo. Eu não fiz nada por seu pai, pelo contrário, eu recebi. Porque a companhia de seu pai em si é um gesto de grandeza que nada paga, né? Se eu fizesse milhões de coisas por ele, para a sua família, eu nunca faria aquilo que ele fez por mim, porque a amizade que ele dedica a gente, ao seu comportamento de honestidade, a sua maneira esportiva de viver na cidade. Eu posso dizer que o seu pai tem amigo por todos os lados. Eu tenho a impressão que 80% da população conhece e reconhece em seu pai, na sua família, uma família que vem ser motivo de orgulho para nós, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser, pela sua forma de relacionar, de conviver com o pessoal, pelo trabalho que vocês têm feito em nossa cidade, de modo que eu tenho que agradecer a Deus de ter essa convivência próxima de mim e o seu reconhecimento como pessoa amiga, né, como homem amigo, e eu procurar aqui no tempo que me resta corresponder da melhor forma, vendo que esse gesto de você estar aqui hoje é mais um atestado dessa nossa amizade, porque só pode ser em nome dessa grande amizade que você viria aqui, porque na verdade eu sou humilde em dizer que eu sou um cidadão comum, né? Um cidadão que não tem grandes feitos, não tem uma grande história. Se tenho, eu não a exalto, porque eu me coloco na condição de um cidadão comum. Não gosto de olhar as pessoas para cima nem para baixo. Eu gosto de olhar as pessoas sempre no mesmo nível. O que os diferencia um cidadão do outro são esses gestos amigos, essa maneira amiga e essa fidelidade, né, honesta, sincera, que a gente mantém ao longo da convivência. Eu me sinto honrado de estar aqui, até mesmo porque hoje eu vou ter uma aula. O Dr. Cid tem uma oratória muito boa, muito interessante, muito bacana, admirável, e eu quero tirar algumas dúvidas. O senhor foi um dos primeiros dentistas aqui de Brasília? Na verdade, se você me permitisse, eu ia alongar com essa resposta.
falando, eu não sei se no decorrer dessa entrevista, desse bate-papo, se você vai procurar conhecer a minha biografia melhor, sobre a minha ótica, porque eu falo sobre biografia, porque biografia é o seguinte: se você faz a minha biografia, você me coloca com uma descrição. Se uma outra pessoa faz diferente. E nenhuma biografia retrata realmente o que o cidadão é. Mas, com relação à sua pergunta como dentista, eu não fui o primeiro dentista. O primeiro dentista de Brasília, de Minas, dentista formado, graduado em faculdade, foi o meu tio Geraldo Pereira de Araújo. E foi exatamente inspirado nas suas sugestões, na sua maneira de conviver com meu pai, a sua influência. A gente acabou por optar também para fazer esse curso de odontologia, que eu agradeço muito a Deus de ter conquistado. Foi através do exercício da minha profissão que eu pude conhecer, conviver bem e dizer que eu fui muito bem recebido, muito bem acatado, com a clientela maravilhosa. Houve uma certa época depois de formado, uns 5, 10 anos depois de formado, eu posso dizer que 80% dos habitantes de Brasília passaram pelo meu consultório. Olha que legal, que coisa boa. Eu vou pedir ao senhor para falar o nome dos seus pais. O meu pai, eu falar o nome, eu não sei se você queria que eu fizesse alguma exposição. Não, pode falar, porque tem muita gente que assiste o nosso programa, o podcast, que mora distante, que mora longe e talvez não seja Brasil-Minense e queira saber das suas raízes. Meu pai é Cristóvão Alves Botelho, nascido aqui em Brasília, né? Meu pai ficou órfão com 10 anos de idade. Ele tem uma história muito bonita, né? Motivo de orgulho para todos os seus filhos. Nós éramos em número de 10, infelizmente o mais velho falecido. E o mais novo, éramos 11, porque o mais novo morreu ainda na primeira infância, morreu com 7 dias depois de nascido. E eu tenho a falar sobre o nome de meu pai, falar sobre meu pai é coisa que até me emociona, porque eu só vejo grandeza de comportamento humano na figura de meu pai. Da mesma forma, também a minha mãe, também nascida aqui, Percelina Mendes Pereira, filha do velho Totô, tem uma história muito grande assim, e muito bonita, pela maneira como o velho Totô desenvolveu na criação de sua família, no desenvolvimento de sua família. O velho Totô era pai do Neco Totô, que tem um registro de feitos aqui em nossa cidade. O estádio? O estádio Neco Totô, né? Neco Totô. Então, o Neco Totô era meu tio, era filho do velho Totô, que é o pai, o Neco Totô era irmão da minha mãe. Olha, né? Que legal. E eu tenho uma lembrança muito boa, que eu ia buscar leite lá na casa de Dona Percelina. Então, meu pai, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do meu pai. Eu acredito que não vou alongar muito, mas talvez uns 5 minutos. Meu pai, ele com 10 anos, ele ficou órfão, né, de pai. E a minha avó, a mãe Luísa, que é a mãe de meu pai, ela, mulher pobre, sem recursos, ela teve uma luta muito de grandes esforços para criar os filhos, né? Mas logo depois ela fez um segundo casamento e meu pai, com 10 anos, ele foi arrimo de família, ele procurou na infância ainda ser uma pessoa que contribuísse já que ele era o mais velho dos filhos, ajudar a minha avó na criação dos demais filhos. Então meu pai tem uma história muito bonita. Ele aprendeu, depois de concluir o curso primário aqui, tendo alcançado o primeiro lugar. Assim é a história que me foi contada. E ele quis ser alfaiate, foi a forma que ele encontrou. Aqui tinha, naquela época, né, hoje, grandes transformações, mas a profissão de alfaiate era uma profissão, de certo modo, cobiçada pelas pessoas da época. E ele
foi para Montes Claros, dando prosseguimento a essa profissão de alfaiate. E é interessante uma narração, porque ele ficou lá na alfaiataria como aprendiz e também ajudando. Ele, 3 meses depois que ele estava nessa alfaiataria, ele então indaga o proprietário da alfaiataria. Eu tenho visto o senhor aqui muito bonito, muito limpinho, muito bem cuidado, mas o senhor troca de camisa todos os dias, porém o terno é o mesmo, e já tem 3 meses que eu estou trabalhando aqui e percebo que o senhor traz sempre o mesmo terno. Falou: meu filho, eu estou há 10 anos fazendo uma casa e todos os meus recursos adquiridos eu tenho aproveitado para a construção dessa casa. É aí que meu pai responde: então, nesse caso, o senhor não vai reparar, não. Amanhã eu vou sair porque eu não quero ficar 10 anos para mim ganhando dinheiro para construir uma casa. E eu quero ver se eu encontro uma coisa que eu faça isso em um tempo mais rápido. E assim, ele, lá em Montes Claros ainda, já com 17, 18 anos, ele passa a frequentar o mercado municipal, que naquela época o comércio era feito através de tropeiros, e ele achou muito interessante, né, o que vendia, o que comprava. Ele gostou muito de ver aquela movimentação no mercado. E ali ele sentiu que ele podia vir para aqui, para Brasília, e adquirir alguns burros e formar uma tropa também, né? Sim. E assim foi feito. E ele, de alfaiate, foi tropeiro. E, simultaneamente, na profissão de tropeiro, ele contou muita parte da sua história, muita alegria, conseguiu adquirir propriedade rural e casou-se. E logo que ele casou, ele já foi morar nessa propriedade rural, simultaneamente exercendo a profissão de tropeiro, de modo que ele teve uma ascensão muito grande e pôde estar presente junto a seus irmãos no decorrer da cidade. A sua mãe é sempre presente, e ele fala muito sobre um tio dele que era irmão do seu pai, do meu avô, vovô Adão, que faleceu quando ele tinha 10 anos. É o tio Zezé Botelho. O Zezé Botelho era tio dele, irmão do pai dele, e ele então sempre falou muito sobre esse tio Zezé, né? Que o tio Zezé, que hoje até é nome de rua aqui. Nome de rua aqui. Era dono do bairro, dono de uma fazenda aí. Bairro Botelho, o bairro Botelho. E ele, daqui ele foi para São Francisco, e lá o Parque de Exposição de São Francisco, que é uma beleza, né? Eu até aproveito desse momento para os seus construtores mostrar admiração pela construção desse Parque de Exposição em São Francisco. Não somente esse parque recebeu o nome de Zezé Botelho, porque ele foi para lá e tornou-se um fazendeiro, muito amigo de todo mundo. E de lá ele foi para o outro lado do rio, e assim foi, ele construiu. E meu pai inspirou muito no Zezé Botelho, e assim foi a vida dele, né? Meu pai, no decorrer da sua existência, com 35 anos, já tinha fazendas, gado. E ele, com 35 anos, ele adquiriu um patrimônio que, quando ele faleceu aos 87 anos, todo esse patrimônio que ele adquiriu um trabalho dedicado, ele já tinha desde os seus 35 anos de idade, né? Bom, dessa condição de tropeiro e de fazendeiro. E o seu pai também foi vereador aqui em Brasília? Foi. Meu pai era um amigo, né? Gostava muito de conversar, sempre presente nas rodadas aqui em Brasília, onde tinha uma concentração de pessoas, estava ali a presença dele sempre alegre, fazia uma crônica, né? Meu pai era uma coisa maravilhosa. Ele tinha um pensamento, uma forma de encarar a vida assim, e de dar a sua palavra de compreensão dos problemas da vida, de como da família, do trabalho, dos amigos, e na vida pública, né? Ele exerceu o cargo de vereador por 4 mandatos, gostava muito da vida pública, foi um fiel companheiro do doutor Cassiano, do doutor Antônio Pinto, admirava, um grande amigo do Edgar Pereira, do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, né? Então essas pessoas que sempre que vinham em Brasília estavam lá em casa, e eu
vi na vivência de meu pai um grande mestre, né? Em tudo, nas suas atividades, na sua convivência com o público, no trabalho. Foi uma fonte de inspiração para mim em tudo que fez. Então, na verdade, podemos dizer que tudo que o senhor vive com muita dignidade, com muita honestidade, é fruto daquilo que o senhor viu do seu pai. A vida eu acredito que a Ele foi uma grande inspiração para o senhor. A genética, ela sem dúvida, eu quero dizer que eu sou dentista, mas eu também sou professor graduado. Eu fiz o curso de magistério na Faculdade de Educação em Belo Horizonte, fui professor no Colégio Estadual Santana, nomeado através de concurso público. Tenho o curso de magistério de Ciências Físicas e Biológicas. Exerci o cargo de vice-diretor do colégio, de diretor, porque nos princípios da minha profissão, Brasília ainda caminhava a clientela, que era a energia elétrica, não tinha assim a carga necessária para poder tocar bem assim, a aparelhagem que a gente tinha, de modo que simultaneamente ao exercício da profissão de dentista, eu também tive esse prazer, a honra e a glória de ser professor, de ser vice-diretor por muito tempo no colégio, e durante um certo tempo, durante um ano, eu exerci o cargo de diretor, substituindo o então diretor Rui Silqueira, que teve que ausentar-se por um determinado tempo. Eu estava ontem na Câmara Municipal e lá tem uma galeria com os presidentes da Câmara, a foto dos presidentes da Câmara, e vi a foto do senhor lá. Como é que foi essa questão de entrar para a política? Foi também uma inspiração do seu pai? Como é que é? Olha, Patrícia, na verdade, eu sempre gostei muito de política, amo a política, mas eu sempre fui aquele que caminhei com um pé na frente, outro atrás, sempre com muito cuidado em todas as atividades que eu procurei exercer na minha vida. Eu quero dizer que eu fui vereador a convite de uma liderança do povo de Luislândia, e eu quero mostrar aqui assim, o meu prazer hoje de ter sido vereador representando Luislândia, pela indicação de parte de seus filhos que ocupavam liderança política lá naquela época. E a maior satisfação que eu tive é porque naquela época Luislândia era distrito de Brasília, hoje é cidade. Lá tinha um eleitorado constituído de 486 eleitores. E somente 8 eleitores deixaram de votar na minha pessoa como vereador. De modo que esse dado é um dado que eu carrego na minha biografia e que eu sinto feliz de lembrar. E tive em Luislândia, fui proprietário rural lá em Luislândia, tive 4 casas dentro da cidade de Luislândia, promovi festas em Luislândia, festas religiosas. Me lembro bem da sua liderança política. Eu participei com o prefeito Zé Oliva na ampliação da Escola Estadual Teófilo Pires, na implantação do Correios e Telégrafo, quando nós levamos a luz elétrica para a Luislândia. Isso foi durante a minha gestão. É claro que com o trabalho do Dr. Cassiano, mas o Dr. Cassiano, eu sempre fui seu líder de prefeito na Câmara, e ele me dava uma atenção especial, sempre estava na minha casa quase que diariamente, gostava muito de beber o conhaque macieira e ele sempre fazia uma companhia pra gente. Tivemos assim um contato. Eu quero lembrar a você que fazendo assim um histórico da minha vida, eu também dirigi esse Clube Rui Barbosa, não eleito. Esse Clube Rui Barbosa, logo que eu me formei, durante a minha estada como estudante, eu tive a oportunidade de observar muito a sociedade da cidade onde eu vivia, que fiz o curso superior, que era Diamantina. Lá tem um clube, a Caiaca, e eu tive a oportunidade de aproximar da presidência do clube a Caiaca através de um colega meu de Montes Claros, Zé Carlos Sá, Bibelô. Eu não sei onde se encontra o Zé Carlos Sá, mas então eu passei a frequentar para ir nas festas lá. O Zé Carlos me levava, às vezes arranjando roupa emprestada, sapato emprestado. E a gente, então, foi dessa forma que eu vivi a minha vida estudantil lá, com muitas dificuldades,
mas sempre participando das coisas. Sempre tive grandes amigos. A gente naquela época tinha essa coisa de emprestar roupa, emprestar sapato. Às vezes a gente era levado, apresentado à mocidade. Eu conheci quase que todas as famílias de Diamantina durante o tempo. Eu posso dizer que eu conhecia 80% da população de Diamantina, que era um fato que se deu comigo e talvez com os meus colegas de faculdade não, porque eu procurava comunicar bem com toda a sociedade, né? E assim que eu me formei, eu vim para Brasília, vi o clube Rui Barbosa, estava abandonado, como esteve aqui durante um certo tempo. Reabriu agora após 10 anos. Né? Reabriu. Então aí eu comecei ali, o doutor Cassiano, que era o seu criador, que foi quem construiu mesmo esse clube Rui Barbosa, teve uma influência muito grande em toda a nossa cidade. Eu poderia até desenvolver uma conversação mostrando o que significou o doutor Cassiano na vida pública, na vida cultural, na vida educacional. Mas nós vamos deixar isso, porque eu sei que o tempo é curto, nós vamos ter muito o que conversar. E depois eu fui eleito, né? O pessoal passou a interessar pelo Clube Rui Barbosa, os seus associados foram chamados, fez-se uma eleição, e eu fui eleito por um período de 4 anos. Não pude concluir essa mandato de minha presidência, mas antes eu já tinha ajudado com todas as prerrogativas de quem lidava, fiz os bailes de debutantes, eu trouxe aqui para Brasília naquela época várias conjuntos musicais, orquestras famosas. Eu me lembro que tinha um cronista social em Belo Horizonte, em Minas Gerais, chamado Nicolau Neto, e com ele tinha o Rubens de Melo, que também trabalhava como Nicolau Neto, e nós trouxemos aqui em Brasília as 10 mais belas classificadas no concurso Minas Gerais. Passeamos pela rua, elas desfilando em carros abertos, com a bandeira, com trajes especiais do seu concurso. Então fiz talvez 3 bailes de debutantes, naquela época muito concorrido, muito bonito, com uma participação muito grande da sociedade de Brasília. Então, fui também, na minha biografia, eu fui rotariano, fui presidente do Rotary, tive que me deslocar daqui, porque eu me casei muito novo, casei com 24 anos de idade. Com 29 anos eu já tinha todos os filhos, 5 filhos. O senhor tem 5 filhos? 3 homens e 2 mulheres. Se o senhor quiser falar o nome dos filhos, pode falar. Os meus filhos pela ordem. Rodrigo, né, muito conhecido na cidade. Isso. Ele foi um grande aluno nesse Colégio Santana. Foi bom aluno, passou no primeiro lugar na Universidade Federal de Minas Gerais, no concurso para advocacia civil. E logo que ele começou o curso, ele sofreu um transtorno mental e até hoje nunca mais ele reabilitou-se. Meu filho vive comigo aqui hoje, ele vivia aí. E de certo modo eu vi que meu filho sempre muito educado, conversava com todo mundo, cumprimenta todo mundo, porém o seu transtorno estava sendo assim, às vezes de forma de algumas atitudes que me começou a incomodar, e eu senti a necessidade de largar tudo, largar as minhas atividades. Estar mais presente, né? Para estar mais presente. E hoje meu filho, eu ocupo o dia inteiro com ele. Depois eu vou falar o nome dos outros filhos e o que fazem, né? Mas eu quero aproveitar esse momento que eu estou falando sobre o Rodrigo. Hoje eu ocupo a função de trabalhador rural. Eu tenho uma propriedade rural, que é herança do meu pai, e eu pude comprar mais 2 direitos lá dessa herança deixada do meu pai, de minha irmã Zita, que mora em Valadares, e do meu irmão Tony. Então eu adquiri mais 2, e hoje eu tenho 3 direitos na herança da propriedade rural do meu pai. Então é ali que eu passo hoje os dias. A maior parte. Mas eu passo dedicado. Sou um trabalhador rural que pega na enxada, que pega na foice, que ajuda na construção de cercas.
Quer dizer, hoje não com o mesmo ânimo que eu fazia isso há 7 anos. Porque a gente a idade vai debilitando um pouco assim as forças da gente, mas eu sempre estou lá procurando. Fiz 3.000 metros de cercas lá. Olha que legal. 6 caixas d'água. Fiz mais de 1.000 quilômetros de distribuição de água na área que me coube. E quero lembrar que nessa propriedade rural, lá tem um corguinho, um riacho que nunca secou. E foi lá na margem desse rio, lá na sua nascente, que nasceu o doutor Cassiano Alves de Oliveira. E eu tive esse prazer de hoje ser proprietário dessa área. E eu estou com uma sede dessa minha área lá, que eu passei para meu filho Francisco, que eu quero falar também sobre ele. Uhum. Ele construiu uma bela casa lá. E ele está localizado distante de onde nasceu o doutor Cassiano, mais ou menos 100 metros. Que privilégio, né? hein? Além do meu filho Rodrigo, o segundo filho meu é Francisco. Né? Hoje, o Francisco é médico, cirurgião cardiovascular. Ele foi presidente da Associação Mineira dos Angiologistas, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Medicina. Ele está concluindo o seu curso de pós-graduação, de doutorado. É uma pessoa fantástica. Sou um grande admirador de todos os meus filhos, de Rodrigo, do Francisco, de minhas filhas. Mas esse meu filho, o Francisco, ele é admirável, simples, estudioso, conhecedor da sua profissão, tem uma vida de muito. Ele tem uma vida bem conhecida no seu meio da especialidade que exerce, e ele sempre vem aqui no Natal. Amanhã ele deve chegar aqui, né? Para a minha alegria, para a alegria de todos os membros da família, dos seus amigos. Ele é da turma aí do Anezinho, de Sinésio Botelho, é da turma do Fabrício, é do doutor Hélio, dentista, e do seu irmão. Fabrício é o de prefeito. Então, encontrei com o Fabrício. Inclusive o Fabrício é o ex-presidente da UAB de Minas Gerais, né? De Tony Prefeito. E hoje pleiteando já com a indicação, com uma ampla maioria, ao cargo de presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Isso, né? Verdade. De modo que Brasília de Minas tem pessoas que nos representam mundo afora, gente. Para você que assiste o podcast aí, distante, não conhece Brasília de Minas, como o doutor Cid está falando do seu filho, nós temos representantes no mundo inteiro levando o nome de Brasília de Minas. Né? Bom, pela ordem, depois o terceiro filho, que eu tenho uma filha, que é a Cíntia Flávio Evangelista. Cíntia é uma garota assim, eu tenho a impressão que ela se parece muito comigo assim em atitudes, na sua maneira, às vezes até explosiva em determinados momentos, mas aquela explosão alegre, né? Aquela explosão de quem quer firmar o seu conceito, a sua posição, a defesa de suas convicções. Cíntia, ela foi gerente do Banco Nacional, foi gerente do Banco Bandeirante, ela trabalhou na direção da Movep, aquela pessoa que muda muito e tal, mas era de uma capacidade muito grande. E ela tem dois filhinhos, que é o Francisco e o João Pedro. O seu marido faleceu, infelizmente, e ela hoje ela vive com seu companheiro, o Dida de Bar, né? Isso. De modo que Cíntia tem 2 cursos superiores, mas ela mesma é uma dona de casa e dedica muito a seus afazeres domésticos. Na fazenda também, ela está sempre lá com o Dida, trabalhando, fazendo uma coisa e outra. Uma criação de porco, de galinha, mexendo com a apicultura agora, na criação de gado. De modo que ela está sempre do lado do seu companheiro, assim,
nessa luta. E é motivo também de uma grande admiração minha, o seu trabalho, o seu comportamento, a amizade que ela dedica a gente, o seu amor. Ela está mais presente na minha vida, porque é ela que vive aqui hoje. Os demais todos vivem fora. Pela ordem, a terceira é Cíntia, a quarta é Tiara. Tiara, médica, ginecologista, obstetra, também trabalha no Hospital Universitário de Montes Claros, tem uma longa história dentro do exercício da sua profissão, é uma mulher culta, decisiva nas suas atitudes, casou-se, infelizmente se separou, teve um encontro com o médico e hoje ela está lá. Me parece que namorando, porém não tem assim uma vivência estabilizada no momento, mas namora, exerce a sua profissão em Montes Claros, é bem aceita na profissão, bem conceituada, trabalha no hospital universitário, já teve da sua passagem no exercício da sua profissão em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Goiânia. Ela tem um histórico muito grande no exercício da sua profissão e da sua história de vida. Ela, ultimamente, na semana passada, ela estava em um torneio na Europa, na França, na Inglaterra e em vários outros países ao lado do seu namorado atual. Certo. Bom, e tem o quinto filho, que é o Alcides Filho, né? O médico. Eu converso com ele de vez em quando no Facebook. Médico infectologista, formado na faculdade da cidade do Rio de Janeiro, Volta Redonda, da UFOA, formou-se no ano de 2020, 2021. É o Cidinho, como é conhecido aqui em Brasília, casado com uma médica, tem 2 filhos, muito conceituado no lugar onde ele trabalha, me proporciona muitas alegrias pela sua amizade, pela sua dedicação como filho, pelo seu conceito como profissional. É um profissional humilde, simples, é aquele que está sempre dando uma orientação para... Sempre eu sou muito procurado para pessoas aqui que querem ter um contato com ele, para questionar sobre problemas de doença e tudo mais. De modo que essa é a história da minha vida. Eu sou apaixonado por meus filhos, né? Apaixonado e com grande admiração, né? Todos eles. De modo que essa é a história da minha família. Agora eu quando meu pai casou-se com minha mãe, Percelina Mendes Pereira, eu queria deixar aqui um pouco sobre a história de minha mãe, porque falei sobre meu pai, deixar de falar com minha mãe seria uma missão muito grande, né? A minha mãe foi uma mulher aqui que teve a sua vida como doméstica dedicada ao marido e aos filhos de uma forma elogiável, admirável, uma mulher caridosa, uma mulher que tinha a casa sempre cheia de visitas, principalmente o pessoal pobre, o pessoal humilde. A minha mãe tinha café e comida durante todo o dia, e quem ali chegava... Queijinho bom. Queijinho gostoso, ela vendia o leite. Depois eu quero também falar sobre os meus irmãos, se for o caso. Eu não sei se o tempo já está alongando muito. Pode ficar à vontade. Né? Eu vou deixar o senhor ficar à vontade para falar, viu, gente? Eu gosto de aproveitar pessoas assim que têm a oratória boa, a comunicação muito eficiente, e eu deixo a pessoa ficar à vontade. Inclusive, eu quero até fazer um registro aqui. O doutor, nós estamos aqui na casa dele. Talvez vocês vão ouvir aí um barulho de um carro passando, com som automotivo e tal. Porém, eu fiz questão de fazer aqui na casa do Dr. Cid, porque é o lugar onde ele se sente à vontade, é o lugar onde ele está convivendo sempre com o Rodrigo, o filho dele. Daqui a pouco a gente vai fazer uma imagem do Rodrigo ali. Ele até propôs, não, eu posso ir lá no estúdio. Falei, não, vamos fazer na casa do senhor, para o senhor ficar à vontade. E ficar à vontade para falar também. Pode ficar à vontade, doutor. Então é isso, é a história da vida da gente. Eu sempre falo, falar sobre a gente, fazer a biografia, descrever sobre a gente, sobre os filhos, sobre a família. É
é um negócio que a gente incorre às vezes, porque você se emociona, você é filho, você é o paizão, e às vezes a gente excede nos elogios, né? E não retrata bem, talvez, aquela realidade que outros percebem, mas eu tenho certeza que meus filhos são bem aceitos, são admirados aqui na sociedade, sempre foram bons alunos, bons amigos. Meus filhos não têm inimizade com ninguém, com quem quer que seja, né? Tem um comportamento de lealdade, de amizade sincera, são trabalhadores, são honestos no cumprimento dos seus deveres, são aqueles cidadãos que eu nunca recebi nenhuma reclamação sobre nenhuma ordem de qualquer que seja do meu filho. Eu sempre tenho recebido elogios. Inclusive, doutor, o senhor estava falando do caçula, é o Alcides. O doutor Alexandre Simões, advogado, falou: Patrick, chama, doutor, é Cidinho, né? Cidinho, carinhosamente. Chama o Cidinho lá. Eu falei: vou fazer primeiro com o pai dele, depois a gente vai fazer um podcast com ele também. Foi indicação, inclusive. Inclusive agora, meu filho tem a especialidade dele, ele é infectologista. Ele fez a sua especialidade em São Paulo, no Instituto Emílio Ribas, que é voltado às suas atividades para as doenças infecciosas. E ele se tornou um especialista em infectologia, né? Trata de infecções, e durante essa pandemia ele foi muito solicitado no seu trabalho. Inclusive ele teve a oportunidade de fazer um trabalho com o Rotary Clube Brasil de Minas. Eu quero deixar depois uns 3 ou 4 minutos, quero falar sobre o Rotary, que também fui um dos seus integrantes do Rotary Clube local. E ele fez uma palestra, essa palestra online, né, que é por vídeo. Sim, videoconferência. Videoconferência, ele fez essa palestra e foi muito bem, com a grande audiência aqui. Eu gostei imensamente, e ele teve a oportunidade de lá do centro do Paraná, a cidade onde ele reside e mora, Guarapuava, de lá ele pôde fazer essa conferência. Que legal. Através do Rotary, né, a convite do Rotary daqui. E foi muito bem assistido, eu achei muito oportuno. Ele mostrou conhecimento, ele é um estudioso, ele é dedicado, muito dedicado à sua profissão. É motivo de grande orgulho meu, a condição de filho amigo e a condição de filho médico, estudioso, culto, né? Então eu falando sobre o Rotary, eu falei que gostaria de abrir um parênteses para mim falar sobre o Rotary. Eu falei sobre a minha condição aqui no colégio, no Clube Rui Barbosa e no Rotary Clube. Eu não sei qual é o conceito que cada pessoa tem a respeito do Rotary Clube, mas é uma instituição que reúne homens e mulheres. Hoje, homem e mulher, antigamente só homem, mas de um tempo para cá, hoje os associados de Rotary são homens e mulheres. Geralmente buscam, na sua formação do seu quadro social, pessoas que têm um bom comportamento, que têm liderança na comunidade que vive, que através de seu esforço justo e honesto, adquiriu às vezes um destaque profissional, de modo que o Rotary procura reunir. E eu tive o prazer de participar do Rotary durante muitos anos. Eu saí porque eu tive uma passagem minha em São Paulo. Eu vivi 10 anos em São Paulo, tive que afastar do Rotary para ir para São Paulo. Então eu fui chamado, o meu irmão mais velho exerceu o mandato de deputado federal por 4 legislaturas, né? Foi muito bem votado. Ele liderou ali a política no grande ABC, especialmente em Santo André. Santo André é uma cidade de hoje quase 1 milhão de habitantes, e ele teve uma votação muito grande durante todos os seus mandatos. E ele me convidou para ir lá. E eu fui para... Antes, só fala o nome do seu irmão. José Mendes Botelho. Depois eu quero também, se der tempo, falar sobre os meus demais irmãos, porque eu tenho certeza que a dedicação à constituição da minha família, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza que hoje a comunidade de Brasília conhece bem os meus irmãos, o seu trabalho. Então é motivo assim de orgulho a cada um dos meus irmãos. Para mim é de admiração. Eu sinto muito feliz de ter a família que tenho,
e a dedicação ao trabalho, o esforço, as conquistas que cada um teve. Esse meu irmão Mendes Botelho é uma coisa interessante. Ele foi deputado por quantos mandatos, doutor? Quatro mandatos. Ele foi ferroviário, morou numa cidadezinha construída pelos ingleses lá, porque a estrada de ferro que vai de Santos até Jundiaí e de Jundiaí até Mato Grosso, Bolívia e outros países da América do Sul. Então o meu irmão foi engenheiro ferroviário, e na condição de engenheiro ferroviário ele pleiteou a condição de ser presidente do sindicato. Foi presidente do sindicato durante 20 e tantos anos, com uma folha de serviço impressionante. Meu irmão, durante o seu mandato como presidente do sindicato ferroviário, teve a oportunidade de levar pessoas daqui e daqui da região, mais de 500 pessoas empregaram em São Paulo. Olha só, gente. É uma coisa impressionante. Ele foi para a cidadezinha de Paranapiacaba. A cidade de Paranapiacaba era habitada exclusivamente por ferroviários. Foi construída pelos ingleses, porque os ingleses, ao construir a estrada de ferro de Santos até Jundiaí e de lá a Mato Grosso do Sul e os outros países da América do Sul, foi construída pelos ingleses. Era a estrada chamada Highway, e foi das primeiras estradas construídas pelos ingleses, e a cidadezinha de Paranapiacaba foi construída e habitada pelos ingleses. Quando deixou de ser explorada pelos ingleses, então meu irmão foi para lá e morou lá. Foi o engenheiro chefe da estrada naquele trecho de Paranapiacaba. Eu quero fazer aqui um pequeno comentário, que Santos é uma cidade que está no nível do mar, 0 grau, 0 metro de altitude em relação ao meio. E sobe uma serra com 800 metros numa distância de 20 quilômetros. É íngreme essa subida de Santos até Paranapiacaba. Então isso era feito por tração, tinham uns aparelhos chamados locobreque, que de patamar em patamar tracionava toda a carga ferroviária, o trem, os vagões. E é uma coisa maravilhosa. E é uma construção que tem no Brasil que é digna de admiração. Então todo o comércio entre o Brasil e países outros com os quais o Brasil fazia uma comercialização era feita através do Porto de Santos. E toda a mercadoria que chegava então ao Porto de Santos era distribuída para São Paulo e para todo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e mesmo a Bolívia, através da ferrovia, né? Depois vieram os caminhões e coisa, foi construída rodovias importantes. Tem rodovias em São Paulo, de Santos até São Paulo, rodovia dos imigrantes, a Anchieta, em Anguera. É uma coisa impressionante. São obras que dá gosto a gente ver e admirar. E meu irmão esteve lá em Paranapiacaba. De Paranapiacaba foi para Santo André, tornou-se professor universitário, né? Foi muito bem aceito, e ele lá como professor candidatou-se a vereador em Santo André, foi eleito, e aí ele começa a sua atividade política e foi eleito deputado federal durante 3 mandatos, exerceu, e infelizmente faleceu no exercício da presidência do Sindicato de São Paulo. Infelizmente ele foi assassinado, né? É uma história que muita gente conhece, e eu não faço nenhuma restrição de fazer algum comentário sobre isso, mesmo porque nós sabemos que meu irmão deixou um bom trabalho, deixou uma boa convivência, muito boa. Então a minha lembrança é de admiração, e meu irmão me levou para São Paulo, a convite dele eu fui para lá, vivi em São Paulo durante 10 anos, na condição de dentista, e eu tive a oportunidade de dirigir o serviço dentário num convênio feito entre sindicato, rede e CBTU. CBTU era a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, hoje é a CPTM. De modo que eu tive a oportunidade de estar à frente do serviço dentário durante 10 anos. Fui coordenador de uma equipe de 50 dentistas, todas espalhadas no Grande São Paulo, em Jundiaí, Santos,
Paranapiacaba, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Guaianazes. Então, em todos esses lugares onde tinha uma estação, geralmente tinha um atendimento dentário, e eu tive a oportunidade. Então, tive uma convivência muito grande. Fui durante muitas vezes chamado para a participação da vida pública em São Paulo. Meu irmão, na condição de deputado federal, eu viajava e sempre era abordado. Recebi convite para candidatar a deputado estadual inúmeras vezes, mas eu sempre perguntei, porque o meu desejo mesmo era voltar a viver em Brasília. Brasília de Minas. Essa é a cidade que eu nasci, a cidade que vivi grande parte da minha vida, e é a cidade que eu amo. Eu ia falar justamente sobre isso. Eu estou vendo que nas suas palavras aqui, o senhor demonstra um amor muito grande pela família e por Brasília de Minas, né? Sem dúvida. Inclusive, doutor, eu queria até que o senhor falasse uma coisa aqui. Nós estamos vivendo aí um momento assim muito importante. Na Câmara aconteceu outro dia uma audiência pública falando sobre as duas Brasílias. E o senhor falou sobre o doutor Cassiano, e eu gostaria que, se o senhor tiver alguma informação a respeito desse assunto, o senhor mencionar aqui. É que nossa Brasilinha cedeu o nome para a capital. E hoje a capital, Brasília DF, tem uma dívida histórica com o nosso município, que até hoje não foi cumprida, até hoje não pagaram essa dívida. O senhor sabe alguma coisa a respeito desse? Olha, na verdade, o nome Brasília, eu conheço muito sobre o problema, esse problema, né? Foi uma época que eu vivi, que eu assisti, eu acompanhei mesmo na condição de estudante em Montes Claros. Eu fiz o curso ginasial em Montes Claros, e foi quando o doutor Cassiano ingressou na vida pública. Ele exerceu o exercício de prefeito aqui por 3 mandatos, e foi durante um desses mandatos que foi construído Brasília, com a designação do nome Brasília para a capital do país, que é a Brasília do Distrito Federal. Sendo que que aqui já tinha outra Brasília, que era a nossa Brasília aqui. Sim, sim. O nome era esse, o único, Brasília. E eu não sei porquê, não sei se passaram despercebido, quando eles deram por fé que tinha uma outra Brasília, aí veio um impasse, né? Mas eu considero isso como um fato que já passou, que Brasília teve muito. Eu sei que o trabalho de doutor Cassiano essa questão de nome, eu tenho a impressão que não foi bem razões para reivindicar alguma coisa, porque o que valeu mesmo foi um trabalho dedicado de doutor Cassiano, de doutor Antônio Pinto, dessa liderança política que veio para Brasília desde o ano de 58 e mesmo antes. Eu tenho admiração de toda a história. Eu não sou aquele pessoa que contesta, eu procuro ver os grandes feitos, mas Brasília teve um período de grandes feitos, né? A partir do ingresso do doutor Cassiano na vida pública, que simultaneamente coincidiu com o ingresso na vida pública de meu pai. Então eu quero falar sobre Brasília, sabe? Se me for dado esse... Eu estou vendo que a gente está alongando muito, não sei se... Só uma curiosidade, o senhor já teve vontade de ser prefeito de Brasília de Minas? Olha, a gente nunca pode deixar falar que não teve vontade, sempre assim. Eu tive muita vontade. Mas no desenvolvimento, e durante muito tempo, vozes... Fui muito falado, fui muito solicitado para candidatar, e eu tive esse desejo. Tanto é que essas minhas pegadas, esse meu trabalho, essa biografia construída, ela simultaneamente se faz com aquele desejo do exercício da vida pública. E eu acho que qualquer cidadão que ama a sua terra, que vive no dia a dia trabalhando, que procura estar num bom convívio com todos, ela um dia almeja a coisa. Eu, infelizmente, no decorrer da minha vida de trabalho, de homem público, eu me separei da minha mulher. Eu separei com 20 anos de casado. Foi quando eu estava no ápice da minha vida de trabalho, no ápice da minha vida pública. Eu, embora tenha separado, eu quero deixar claro que nunca deixei de ser amigo da minha ex-mulher, né? Eu sempre fui na casa dela, procurei ter uma convivência com ela para que não viesse assim
ter uma influência, uma consequência na condução da minha vivência com meus filhos, que isso viesse a influir no seu comportamento, no seu caráter, na sua vida psicológica, de modo que eu procurei ser o máximo amigo de minha mulher, estive presente dela durante a sua doença. Quando eu me separei, eu quero falar com você, assim, não que eu gostei de exaltar sobre bens materiais, não. Mas graças a Deus eu fui muito bem sucedido e adquiri um patrimônio considerável. Quando eu me separei da minha mulher, eu deixei para ela 4 casas. Deixei 100 reses e um carro. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu me comportei, como em todos os outros atos da minha vida, eu procurei me comportar com lealdade, fazendo aquilo que a lei estabelecia, não procurei conflito, procurei o entendimento. E depois de uns 10 anos depois, eu sei que uma vez, numa dessas casas que eu deixei para ela, lá em Montes Claros, uma noite, eu estava passando uma noite lá em Montes Claros e ela estava lá. E eu sei que durante a noite, ela levantou e falou: Cid, eu quero devolver aquilo que você passou para mim. Porque eu percebi que você é um grande pai, você é um grande amigo. E eu ajudei pouco você na conquista. Eu então disse para ela: não, absolutamente, aquilo é seu, é propriedade sua. E eu fico feliz daquilo, de você ser a proprietária. E ela faleceu nessa casa lá, ficou 2 anos lá. E com a minha assistência, eu sempre do lado. Embora tenha falecido, com grande amizade, com grande respeito à sua condição de separada, né? O nosso relacionamento se limitava nessa amizade, mas essa amizade pura, honesta, dedicada, e assim fui até o fim de sua vida. Mas é importante o senhor falar sobre isso, doutor, porque na verdade a gente, através da sua história, do seu caráter, de ser um homem íntegro, honesto, a gente está tendo aqui um exemplo a ser seguido. Quem dera se todos nós seguíssemos o exemplo de vida que o senhor está demonstrando aqui pra gente. A gente está sendo privilegiado aqui com uma história muito bonita. Pois é. Então, sobre essa minha vida afetiva, eu sou um homem que tenho fisiologicamente todas as funções normais de um homem, né? E depois dela eu tive a oportunidade de ter alguns namoros, né? Inclusive em São Paulo eu namorei com uma moça que era sobrinha do prefeito de Santo André. Talvez ela vai até o fim, né? Não Olha sei, só aí, ó. Não quero mencionar nome, porque às vezes pode até comprometer assim, o seu estado. É uma pessoa que eu gostei muito. Namorei com outras, namorei com uma moça de Montes Claros, filha de uma família tradicional, que foi a Magda Caribé, que eu tenho certeza que a sociedade de Brasília presenciou, porque isso foi durante um certo tempo. Um bom convívio, né? Todas essas minhas ex-namoradas são grandes amigas minhas, que me visitam, que ajudam às vezes na ornamentação aqui de minha casa, os cuidados da minha casa, os cuidados com o Rodrigo. E minhas ex-namoradas vêm aqui, pegam o Rodrigo pela mão, vão nas sorveterias, vão às vezes nessas feiras, nos mercados, nas festas cívicas. E eu fico muito feliz de ter essa convivência, porque essa sempre foi a minha meta, fazer amizades, não cultivar o ódio, não cultivar nada que pudesse às vezes me aborrecer durante o meu dia a dia. Que bom, essa história de vida que é exemplo, como eu disse aqui. No final, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo. O senhor é meu telespectador, e eu tenho certeza que o senhor sabe até qual é a pergunta. Tem muito a ver com o que o senhor está falando agora, sabe? E eu até peço, se tiver alguma coisa que eu deixei aqui de perguntar, ou que o senhor quer deixar registrado, pode ficar à vontade para falar. Rodrigo, Patrick, na conclusão desse bate-papo, eu quero dizer a você que eu admiro Brasília. Eu tenho observado nesses últimos anos uma transformação muito grande da minha Brasília. Nós estamos na caminhada de alcançar uma população de 50 mil habitantes. Aqui eu vejo um comércio pujante, né? Mas é uma coisa
Nós temos 8 postos de gasolina aqui na nossa cidade. Eu estou vendo isso porque nós estamos aqui de frente a um, e nós temos outros, inclusive um dos seus proprietários é um grande amigo meu, que é o proprietário lá da Rádio Clube, da qual você hoje dirige. Meu patrão, né? Joãozinho. É o Joãozinho, grande amigo meu, viu? É muito amigo. É patrocinador aqui do podcast, é Posto Panorama. Então, eu mostrando Brasília no seu setor educacional, hoje forma talvez 1.000 alunos em cursos médios, em cursos com escolas particulares, com escolas públicas, com cursos universitários, pessoas que exercem profissão, prestando um grande serviço dessa forma cultural. Além desse comércio, dessa forma, na educação, que desde a admissão de Cassiano até hoje, sempre cresceu. Nós temos orgulho e admiração pelo trabalho. Aqui nós temos na área da saúde, um consórcio de saúde, me parece que é integrado por 18 municípios. Nós temos aqui o serviço de hemodiálise, nós temos uma assistência médica invejável em todo o norte, admirada em todo o norte de Minas. Nós temos clínicas médicas, várias clínicas médicas. O nosso trabalho aqui, a produção agrícola na nossa região foi grande, a pecuária é muito desenvolvida. Infelizmente a pecuária hoje no norte de Minas, e aqui em Brasília não poderia ser diferente, sofre com a falta de negociação. Nós temos um clima muito favorável, pessoas muito dedicadas ao trabalho, porém o comércio hoje de gado aqui é muito difícil. Na área educacional eu mostrei esse aspecto. Mas nós temos aqui uma feira, um mercado municipal que tem uma feira invejável. É uma coisa muito bonita. Sempre que eu vejo falar dessa feira daqui, frequento essa feira, inclusive me parece que você tem uma programação social lá juntamente com outras pessoas para atender aos feirantes. Gente de todo lado. Eu quero até fazer um documentário a respeito dos feirantes que participam ali da feira. Estou planejando fazer esse documentário e em breve vai estar saindo aí. Então, a imagem tá beleza aí? Tá, né? É que já o tempo escureceu, tá tudo beleza, bom, né? Então eu quero dizer que eu amo Brasília. Amo os meios de comunicação de Brasília. Amo a Rádio Clube. É verdade. Né? Amo as rádios. E na frente disso, eu quero deixar aqui minha palavra para você. A minha admiração pelo seu trabalho. Por essa vocação que você abraçou. Por essa garra, obstinado da comunicação. A importância e o valor da comunicação é muito grande. Através da sua comunicação, através da Rádio Clube, você tem proporcionado a notícia chegando em todos os lugares no seu momento certo. Notícias daquilo que desenvolve aqui em Brasília, no nosso país, no mundo inteiro. Você tem uma equipe lá que nos traz entretenimento, com programação musical, com comunicação no meio rural. Eu tive a oportunidade de falar com você, que eu andei por várias cidades do sul de Minas, vi programações de rádio. Você hoje não é apenas o diretor, o proprietário desse seu podcast, você dirige a Rádio Clube, você dirige a TV Acontece. E quer ver, o que você conquistou é de admiração minha e eu tenho certeza de todo o Brasil Minense. Eu até, durante a minha estada no Rotary, eu quis propor aos rotarianos uma homenagem a você e todos aqueles que participam do meio de comunicação. Inclusive o Zé Bicudo, como é que chama? Samanta. Essa mulher é queridíssima aqui no meio nosso, porque Samanta comunica. E eu não conheço Samanta pessoalmente, mas na hora que eu vejo, que eu ouço a voz de Samanta. Vamos programar esse encontro. Esse encontro. Porque é uma coisa maravilhosa. De modo que eu quero fazer essa distinção, te agradecer, mostrar a minha admiração, o meu orgulho de ter como filho de Brasília, no exercício do seu trabalho, com o pai que você tem, com a família, com o filho que está aqui do seu lado. Isso tudo me faz ser um admirador da sua pessoa.
E eu, nesse tempo de Natal, desejando tudo de bom para a família brasiliense, para você que é um exemplo de família, é um exemplo de amigo, que você tenha uma vida feliz, que seja sempre muito abençoado. Amém. E te agradeço muito pelo fato de você estar aqui e poder levar essa minha forma de vida, o meu pensamento, a minha forma de conviver, de encarar. E finalizando, mostrar que eu nasci em Brasília, vivo em Brasília, Apaixonado gosto de Brasília e hoje exerço atividades no meio rural, onde dedico o meu tempo. E eu tenho certeza que eu estou fazendo isso de uma forma boa e admirável. Muito obrigado, Fábio. Agradecido fico eu, porque é uma honra estar aqui do seu lado, doutor. Te admiro desde a minha infância, ali convivendo na lanchonete, no hotel, né? E estar aqui hoje, para mim, é uma honra. É tanto que meu pai falou, não, eu vou te acompanhar lá, e veio hoje, né, para nos acompanhar aqui, e é um privilégio enorme estar aqui ao seu lado e poder conhecer um pouquinho da sua história, que eu sei que se fosse pra gente contar com mínimos detalhes a sua história, a gente ficaria aqui 2, 3 dias ou mais. Sem dúvida. De modo que eu posso dizer o seguinte, eu aprecio a comunicação. É o setor publicitário, né? É verdade. E você hoje para mim, uma figura que realça esses profissionais. Muito né? obrigado. Que faz crescer. De modo que eu desejo, eu te acompanho e espero te acompanhar e quero ver o resultado desse trabalho aqui hoje, porque vai ficar isso traz uma expectativa para a gente, né? Vai ficar muito mostrar legal. O meu agradecimento de coração, a lembrança que você teve da minha pessoa, da gente poder contar a minha história. Muito obrigado, Patrick. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta que eu faço, final. E eu quero ir lá embaixo para fazer uma imagem do presépio lá, que o senhor falou que tem mais de 30 anos, que tem essa tradição de fazer o presépio, e fazer uma imagem também do senhor com o Rodrigo. Certo. Pode ser? Com todo prazer. Então, beleza. Gente, essa história é espetacular. Dr. Cid Dentista, um dos primeiros dentistas aqui de Brasília de Minas, nos contando essa história espetacular de vida. Doutor, por falar em vida, eu faço essa pergunta para todo mundo. Inclusive, eu fiz para Dr. Antônio Pinto. Eu encontrei um senhor de 110 anos lá perto de Coração de Jesus, o Domingos, se eu não me engano, Domingos Fonseca, e eu fiz essa pergunta para ele e vou fazer para o senhor. Para todos eles eu fiz. O que é a vida para o senhor? Para mim, a vida quer dizer, é uma coisa que está no plano de Deus, né? Eu não estou aqui à toa, você não está aqui à toa, nós viemos para cumprir uma história, né? Tem até uma música do Zeca Pagodinho, que eu até muitas vezes analiso a sua letra, a sua composição. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu sou católico, praticante, cristão, respeito e tenho grandes amigos e irmãos em outras religiões cristã. Inclusive, eu quero aproveitar daqui e mandar o meu abraço para um dos dirigentes da Igreja Cristã do Brasil, que é o Marcos Ozan, é um dos componentes de Grande Realce, meu amigo do coração, mostrar que eu sou cristão, que nós festejamos essas datas, né, natalinas, e a vida, para mim, ela tem esse grande significado, viver com alegria, viver com amor, procurar ter uma saúde boa, procurar ter os critérios alimentares, procurar ter uma vida social que não venha causar transtorno na minha conduta, para que eu possa ter a paz de me recolher, de passar uma boa noite. É essa paz que eu peço a Deus para que conceda a todos nós, e que nós possamos viver, não essa data, mas o desdobramento, não aqui em Brasília, mas em todo o mundo, principalmente quando a gente vê conflitos terríveis, né? Que a vida não deveria ter, mas para mim a vida é boa, é uma vida de paz, de entendimento e de boa convivência. É isso aí, tá vendo, gente? Vamos fazer então o seguinte, vamos descer lá pra gente pegar a imagem do Dr. Cid lá próximo ao presépio. Ele fez questão de falar, Patrick, eu quero mostrar isso aqui, e também com o Rodrigo. Vamos lá então, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Aí, gente, esse aqui é o presépio.
presépio Dr. Cid monta todos os anos, presépio de Natal. Olha que coisa bonita. Aqui Dr. Cid, junto com o Rodrigo, Ricardo. Doutor, eu queria que o senhor falasse o nome desses 3 reis magos aí. Olha, é interessante. Eu hoje, às vezes eu falo, eu sei que tem o Baltazar, o Belchior. Eu estava pensando assim, na dificuldade que eu tenho de lembrar nomes dos reis magos. Eu quero dizer que eu faço esse presépio há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. E eu tive colaboradores para fazer esse presépio, de muita gente famosa, gente artista mesmo, né? E esse presépio eu ganhei, os figurantes desse presépio foi a mulher do Isaac Botelho. Olha só. Ela que nos concedeu, de modo que eu tinha um outro presépio, hoje eu tenho esse aí, e com a participação de foliões. Eu, durante uns 10 anos, eu recebi as folias, eu tenho as fotos, a hora eu vou te mostrar, de todos aqueles que já faleceram, pessoas que... Então foi tanta gente que me ajudou na elaboração, a mãe do Ciro, Geraldinha Cesário, a Magda Caribé, Ieda, o próprio Ricardo hoje, que quem monta aí juntamente com sua esposa, né, a Drica, a Vera de Marçal. Então isso aqui tem uma história e tem uma composição de tanta gente que tem contribuído, de modo que é um orgulho, e eu espero até morrer poder, né, nessa simplicidade, mas mostrar. Eu quero lembrar que numa das reuniões natalinas em São Paulo, eu fui convidado a fazer uma mensagem, né? Então lá foi durante um almoço e coisa, eu tive a oportunidade de mostrar que aqui e em São Paulo essas manifestações natalinas não tem diferença, porque embora aqui às vezes faz um presépio, o presépio que era feito com pedras assim, em contorno de papelão, eram mergulhadas no sabão com cola e dando formas. O presépio aqui era esse. E era um grande número de pessoas que faziam presépio, a gente quando criança visitava. E eu lá em São Paulo eu falei que embora a forma de manifestar os festejos natalinos, lá tinha uma confraternização, o almoço, o abraço e tudo mais, aqui tinha essas visitas do presépio, mas o sentido é o mesmo, é o amor e a paz universal. De modo que é isso que eu procurei cultivar. E eu tive a oportunidade de fazer esse pronunciamento em São Paulo, em um meio de pessoas, dirigentes lá. É uma empresa que tinha mais de 500 engenheiros. E nesse meio eu falei sobre Brasília e sobre as nossas manifestações religiosas no Natal. E fiz uma comparação entre o que se fazia lá e o que se faz aqui. Que legal. Vamos deixar então uma imagem aqui do Rodrigo, Dr. Cid, Ricardo, né? Pessoas que Ricardo é um dos montadores do presépio. Ele ajuda a montar. É isso aí. Ele, a esposa. Ele estava me perguntando aqui se eu sabia o nome daqui dos. Eu falei, eu não sei o nome. Gente, ó, esse é o Dr. Cid, o Rodrigo, né? O filhão que ele gosta, que ele tanto cuida, né, doutor? Esse é o meu companheiro. Isso aí. E assim a gente finaliza essa entrevista, esse bate-papo muito especial aqui. E eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.